Meus irmãos, muita paz. Que Jesus esteja entre nós. Quero cumprimentar aqui meu amigo, professor Júlio César Borges, grande missionário aí do Projeto Rondon, viaja pelo Brasil, divulgando o trabalho do Rondon, além de ser professor universitário, e com quem eu convivo diariamente, aprendendo sempre com ele. Professor Júlio, muito obrigado pela sua presença. Que Jesus o abençoe. Muito bem. Vamos falar hoje a respeito da proteção espiritual. Por que em alguns momentos nós buscamos, pela fragilidade, realizar algum tipo de trabalho e não conseguimos? Porque em algum momento nós buscamos, de algum modo, transgredir as leis de Deus e também não conseguimos. No primeiro momento, falta proteção espiritual. No segundo momento, existe a proteção espiritual. Então, a proteção espiritual, ela não é construída de um dia para outro. Não, comecei hoje a orar, comecei a fazer isso, em um mês eu vou ganhar a proteção espiritual. Não funciona assim. É um trabalho que leva séculos, milênios. Uma das primeiras providências para se ter proteção espiritual é não ter inimigos. Não confrontar, não ter inimigos, reconciliar com todos enquanto estamos a caminho com Ele. E Jesus disse isso: se você for diante do altar, fizer uma oferenda e perceber que lá você tem alguma coisa contra o teu irmão, ou o inverso, volta, reconcilia com teu irmão, enquanto estás a caminho com ele. Então, primeira providência, estarmos bem com todos. Dormirmos, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, e dizermos: não tenho nada contra ninguém. Ainda que alguém possa ter contra nós, mas não temos nada contra ninguém. É o primeiro passo para se adquirir uma proteção espiritual. Meus irmãos, quantas vezes nós queremos realizar um projeto e não conseguimos? Por falta de proteção espiritual. Quando temos proteção espiritual, mesmo quando queremos fazer uma coisa errada, dá errado. Não, mas eu queria ter feito essa coisa errada, mas o assalto não deu certo. Não caí na tentação tão desejada, porque tem proteção espiritual. A proteção espiritual, ela é uma conquista diária, é uma conquista secular. Quem reencarna sem ter inimigos do passado, já vem com uma leveza. Mas quem reencarna, trazendo a sombra de débitos perante entes queridos, ou desafetos do ontem, volta e sente a nuvem carregada do peso. Tudo para aquela pessoa é difícil, nada vem fácil. Porque semeou a discórdia, semeou a guerra. Então volta e não tem a proteção espiritual desejada, ainda que essa pessoa se volte aos trabalhos do bem. Tem pessoas que se voltam ao trabalho do bem, praticam a caridade, oram dia e noite, mas não tem proteção espiritual. Porque não basta só fazer isso.
Agora, essa proteção vem da lei natural, da lei divina. João Batista, que foi considerado por Jesus o maior dentre os nascidos de mulher, não teve como fugir da ação da lei natural, quando, como profeta Elias, ordenou o assassinato de quase 80 sacerdotes do rei pagão, ou do deus pagão, Baal. Nem Jesus teve poder para derrogar essa lei, para anular a ação dessa lei. Então, precisamos cuidar dessa vida já da próxima encarnação. Primeiro, não termos nada contra ninguém. Nos reconciliarmos com todos. Primeiro passo. Isso já nos dá uma leveza. Não ter vergonha de pedir perdão. Meu irmão, olha, mesmo que não deva, olha, eu me lembro de uma vez que o Chico Xavier escreveu uma carta pedindo perdão por algo que ele não fez. Ele assumiu o erro do outro. Então, precisamos disso. Segundo passo, além de estarmos bem com todos, realizarmos algo que para nós seja de muita importância e que possamos doar nossas vidas por esse trabalho, por essa missão, por essa tarefa. Ou seja, buscarmos, ainda que seja algo aparentemente simples, mas que para nós tem de profunda importância. Precisamos realizar trabalhos, ou pelo menos, ainda que seja um único trabalho, que nos dê a sensação de que estamos sendo grandes em fazer aquilo. Não é fazer a coisa grande, mas sermos grandiosos em fazer, inclusive, as coisas pequenas. Mesmo varrendo uma casa, não estará varrendo a casa, mas limpando a casa com seu amor. Somente o amor é capaz de colocar grandeza em qualquer atividade que possamos realizar. Então, primeiro passo, estarmos bem com todos. Segundo passo, estarmos a realizar algo que seja para nós de muita importância, de muita necessidade. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós realizamos múltiplas tarefas, mas nenhuma delas preenche a alma, nenhuma delas causa aquele profundo contentamento. Ficamos na periferia da alegria, na periferia da realização. Não vem de dentro, e sim na periferia dos aplausos. Faz para que o outro veja, faz porque pediram para fazer. Então precisamos desenvolver esse trabalho. Terceira coisa, sentirmos a necessidade de contato com Deus. Essa é a parte mais difícil. Essa parte é a mais difícil. Porque nós temos que sair desse plano e sentirmos a inquietação da falta que sentimos por não estarmos em sintonia com Ele. Ou seja, estabelecemos o contato com Ele. Depois de estar bem com todos, de realizar algo com profundo amor, aí vem estabelecer o contato. Quarto passo, o desapego. Não nos apegarmos a nada nem a ninguém. Vivenciarmos o desapego. Deixarmos que o controle de tudo seja dele, do Pai e de suas leis. Claro que é tentador, queremos ter o controle, até porque isso demonstra a responsabilidade de quem está à frente de um projeto. Mas o desapego é algo importante, inclusive em relação a pessoas, em relação àquele trabalho que eu disse que é tão importante. E não foi à toa que Jesus falou:
ao realizar uma obra, diga apenas: sou um servo inútil. O desapego diante de nós e diante de todos. O desapego da personalidade, do personalismo. O desapego. Nada nos pertence. Nem minha própria vida me pertence, que pertence ao Pai. Vários níveis de desapego. Quando nós juntamos esses 4 componentes, nós abrimos o campo para recebermos não só proteção espiritual, mas proteção maior da lei de Deus, da lei divina. E passamos a ter crédito. Crédito. Eu tenho um amigo lá em Salvador que ele fala: toda vez que eu tentei fazer uma coisa errada, deu errado. Não deu certo. Colava na prova e o professor me pegava. Todo mundo colava, ninguém pegava. Eu colava e dava errado. Eu falei: você tem proteção espiritual. Muita proteção. Eu minto, logo alguém me pega na mentira. Eu falei: nossa, quanta proteção. Porque às vezes eu minto, ninguém nem acredita. Todo mundo acredita. Eu disse hoje para os meus alunos: eu minto que ninguém percebe. Fiz até teatro para isso. Mas ele fala: eu minto e todo mundo percebe. Quando eu acabo de falar, alguém fala: é mentira, né? Até o filho: papai, você está mentindo. Eu falei: não tem jeito. Eu falei: você é um protegido pela espiritualidade. Tem muito crédito. Tem muito crédito. Então nós precisamos construir esse crédito. Construir essa proteção para que nós não mais nos comprometamos diante da lei divina. Para que não se aumente os débitos. Muito pelo contrário, que tenhamos crédito, que tenhamos condições de receber. Porque é dando que se recebe. Uma vez eu visitei um homem. E ele me disse: eu não sei por que eu peguei AIDS. Eu nunca fui infiel. Mas a primeira vez que eu fui infiel, eu peguei AIDS. E naquela época que realmente muita gente desencarnava pela AIDS, pelo HIV. E eu disse a ele perguntou: mas por que aconteceu isso comigo? Eu disse: porque o ato que você praticou, físico, foi o único. Mas os seus pensamentos, ao longo do tempo, ao longo de décadas, ao longo dos dias, das noites e dos anos, fragilizaram. Ou seja, a infidelidade não foi um momento físico, mas já estava na alma. Então você perdeu a proteção. Você não teve a proteção. Mas considere essa dor como uma limpeza do espírito, porque essa é a função da dor: purificar o espírito. Ou seja, fazer com que o espírito fique mais leve. O grande objetivo. Mas como é difícil suportar a dor com resignação, com coragem, com destemor. Então, muitas vezes nós realizamos obras, nós queremos fazer isso ou aquilo, e nem percebemos a poderosa assistência espiritual que criamos. Por exemplo, quando nós fazemos o culto do Evangelho no lar, isso gera uma proteção para toda a família e para os vizinhos. Reunir a família, ler mensagens redentoras, esclarecedoras, ler os evangelhos, entrar na sintonia do Cristo, isso gera uma proteção para o lar. Principalmente nos momentos de sofrimento, nos momentos de dor. Então essa construção, essa proteção, ela não é feita, ela não ocorre de forma repentina. Isso leva tempo, décadas. É uma construção diária, é uma construção de anos. É como no mundo das artes. Alguém fala: nossa, aquele atleta, aquele cantor, aquele artista, não sabe que ele começou a fazer seu trabalho desde a infância, desde tenra idade, está fazendo sucesso agora, todo mundo está vendo agora, mas ele já
passou por um momento tão difícil que foi o início, que ninguém valorizava, mas a persistência fez ele chegar até o êxito na música, na pintura, na literatura, em qualquer ramo, no teatro, em qualquer ramo da arte, ou de qualquer trabalho que o indivíduo vise realizar. Um grande livro, uma grande enciclopédia, começa com as pequenas palavras, com poucas palavras. E as palavras formam textos, formam páginas, capítulos, até chegar aos livros. Então, meus irmãos, tudo começa com reconcilia com teu irmão. Perdoa, libera, desapegue. Primeiro momento, primeiro passo. Agora que está liberado, busque realizar um grande trabalho. Um trabalho que você sinta que para você é grande. Não precisa ser grande para todos, não, para você. Um trabalho que preencha o seu vazio. Um trabalho que lhe dê razão para viver. Como é o caso, inclusive, da maternidade, da família. Mas eu não estou falando de família. Eu não estou falando de paternidade nem de maternidade. Eu estou falando de obra do Espírito. Porque nós não educamos ninguém. Não temos controle de filhos de ninguém. Eu estou falando sobre algo que só dependerá de nós. Se nós não fizermos, ninguém fará. Foi o que me moveu a fazer o Tratado dos Evangelhos. O Tratado dos Evangelhos veio do amor por Jesus, mas veio da angústia, do vazio. Ali representa o tamanho de um vazio. E eu precisava realizar algo que preenchesse esse vazio. E Jesus preenche o vazio e o Evangelho preenche o vazio. Então, nessa casa, por exemplo, há inúmeros trabalhos. E encontramos trabalhadores que dão o seu melhor e sentem que são fundamentais, que nasceram para isso, para realizar esse trabalho. Então, precisamos perceber isso. E depois o desapego. Eu tenho um amigo que eu gosto muito dele, mas ele está tão apegado nessa encarnação que para desencarnar vai dar trabalho. Porque ele construiu uma encarnação linda. A história de vida dele é linda, mas ele está preso a essa história. Ele está com medo de desencarnar e perder o status, a glória que ele adquiriu nessa vida. O apego à sua própria encarnação. Isso é tão sério, que uma vez eu escrevi um livro, pequeno livro chamado Sabedoria. E uma hora eu pensei, meu Deus, que pena que eu vou desencarnar e não vou levar esse livro. Olha o apego. Que pena que eu vou desencarnar e não vou levar esse livro. Olha o apego. Como se nós fôssemos realmente autores de alguma coisa. Então, essa tão sonhada proteção espiritual, ela vem de uma construção lenta, persistente, mas precisamos de ajuda. Ajuda de amigos, de frequentarmos uma casa como essa, de adentrarmos, só entrarmos num salão como esse, já sentimos que durante a palestra, os espíritos continuam, já estão fazendo, operando, cuidando da nossa saúde. O momento do passe é o coroamento dessa proteção. Quando você levanta pela manhã e fala, hoje à noite eu vou ao centro, eu vou à radiação, a partir daquele momento, os espíritos começam a agir, preparando o indivíduo para esse momento. E quando chega até aqui, o tratamento prossegue. E sai daqui em condições de, durante o sono, o tratamento transcorrer. E isso leva a semana. Então, tudo isso nos dá proteção espiritual. Precisamos da proteção espiritual, precisamos da proteção da lei de Deus e precisamos da proteção do Pai. Do Pai.
Isso é tão sério, que quando Jesus esteve na cruz, ele disse: Senhor, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Por que Jesus disse isso? Deus não é um Deus de amor? Deus não tem que perdoar ninguém, Deus ama todos. Mas ele falou isso na cruz: Senhor, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Não dá a impressão que é um Deus duro, implacável? Mas por que ele disse isso? Porque Jesus sabia o quanto que as leis de Deus são muito poderosas e são implacáveis. E não saireis dali enquanto não pagares o último ceitil, o último centavo. Quando Jesus disse ao Pai: Pai, perdoai, ou seja, faça com que as tuas leis não sejam tão severas com eles, porque eles não sabem o que fazem. Foi um pedido de Jesus. Porque Jesus sabe que não tem como fugir dessa lei. Ela é implacável. Quem faz o bem, recebe o bem. Quem faz o mal, não vai ter outro caminho senão sofrimento, dor. Porque Deus não tem que perdoar ninguém. Deus ama todos nós com infinito amor, infinita ternura. Mas Ele determinou leis muito sérias. Determinou leis de justiça. Tenha de misericórdia, mas a justiça tem que imperar. Porque não há misericórdia sem justiça e não há amor sem justiça. Então precisamos de, além da proteção da lei dele próprio. Senhor, cuida de mim, para que a tua lei não seja tão severa. Me proteja de mim próprio, de mim mesmo, para que a tua lei não seja tão dura, como foi com João Batista. Decapitou, foi decapitado. João Batista, que preparou o caminho para o Messias, foi decapitado, porque ele mandou decapitar. Não teve como mudar isso. Mas ele tinha proteção espiritual? Tinha. Mas não o suficiente para livrá-lo de um débito perante a lei. Os débitos que nós temos perante o Pai, todos estão pagos. Ninguém deve nada a Deus, mas deve as suas leis. Porque se Deus for cobrar, não sobra nem a própria vida. Como é que nós vamos pagar a Deus a vida que Ele nos deu? O processo de individuação da consciência moral. Então há uma diferença entre Ele, o nosso Pai, e suas regras e suas leis. Por isso que Ele disse: perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Senhor, não seja tão duro, ou melhor, faça com que as tuas leis não sejam tão duras com eles. A pergunta é: será que Deus atendeu esse pedido? Provavelmente sim. Porque foi um pedido de um justo, foi uma intercessão. Mas Deus não derroga as suas leis. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Guarda a tua espada, Pedro. Guarda a tua espada, Pedro. Quer ver uma coisa, meus irmãos, para provocar reflexão sobre a proteção espiritual? O momento do desencarne. Quando nós vamos fechar o ciclo, como é doloroso. Passamos uma vida inteira de um modo, e na hora de desencarnar, vem aquele sofrimento atroz. Um fechamento de ciclo difícil de ocorrer. Muitos pacientes ficam anos na cama ali, vegetando. A ação direta da lei divina. Então vamos aproveitar a nossa saúde para nós darmos o melhor de nós. Porque no momento da enfermidade, a lei divina vem amparar e nos dar conforto, e permitindo que os espíritos atuem. Porque até mesmo para recebermos assistência espiritual, precisamos da autorização da lei. Da autorização da lei.
Então, nós temos que estar bem com as pessoas, com as leis de Deus, através da consciência. A consciência é o elemento, é o instrumento que organiza a nossa harmonia perante a lei divina e com o próprio Pai e, evidentemente, com seus mensageiros. E que bom, como a nossa querida amiga Aurilene leu, falando da pureza de Jesus. Quando nós falamos que Jesus é um Espírito puro, ali é uma prova, a pureza de Jesus. Então, meus irmãos, a oração, Senhor, me inspire, me oriente, para que eu faça o meu melhor. E para que a carga que eu trago do passado não impeça que eu realize essa obra. Quando nós estávamos a concluir tratar dos evangelhos, eu fiquei com medo de desencarnar. Eu fiquei com medo de desencarnar e não terminar a obra. E por quê? Porque aconteceu isso com Carlos Torres Pastorino. Ele desencarnou sem concluir a sabedoria do evangelho. E eu falei, eu não chego aos pés desse homem. Ele foi o grande guia. A sua obra me guiou para escrever o Tratado dos Evangelhos. Então, quem me garante que eu não vou desencarnar? Isso foi em junho de 2019, quando eu estava já no último capítulo. Eu nunca tive tanto medo de morrer quanto naquela época, porque eu não queria desencarnar sem concluir aquela obra. Mas por que esse medo? Não sabia se eu teria merecimento. Será que eu tenho merecimento de concluir esse trabalho? Mesmo tendo a melhor das intenções? Mesmo fazendo algo para Jesus? Mesmo assim. Quantos trabalhos belíssimos que ficam incompletos. Porque o autor ou os autores daqueles trabalhos não tiveram o merecimento de concluir, porque não teve proteção espiritual suficiente. Então, meus irmãos, vamos cuidar bem das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, vamos administrar os nossos tempos, não vamos perder tempo com aquilo que não devemos fazer. Aproveitar o tempo é não fazer o que não deve. E vamos construir essa proteção espiritual. E uma vez construída, concluiremos nosso trabalho. Realizaremos. Estaremos prontos para nos reconciliarmos com todos. Estaremos protegidos, imunizados espiritualmente. Começando com o perdão, com o desapego, com a conexão com o Pai, e com a realização de um trabalho que aos nossos olhos seja tão importante, ainda que seja varrer uma casa, ainda que seja fazer um trabalho simples, aparentemente simples, mas não é simples. Aqui nessa casa, a dona Maria Antonieta tinha uma habilidade fantástica para perceber o que cada trabalhador poderia dar de si mesmo. Era uma psicóloga. Ela olhava e dizia, você vai fazer isso. Você tem talento para isso. E não deixava, e não errava. Que mulher, que espírito, que tinha uma capacidade de perceber o outro, para que o outro pudesse realizar uma obra, que ele se sentisse valorizado ao realizá-la. Então, tomara que essa proteção espiritual que adquirimos num templo como esse, prossiga. Para que nós possamos saber receber o não diante dos nossos pedidos. Aceitar as portas fechadas. Como é bom nós entendermos que a porta que se fechou, a janela que se fechou, não passa de uma proteção espiritual. Porque se nós adentrássemos por aquela porta, eu tenho, às vezes em quando as alunas me perguntam, professor, por que todo namorado que eu arrumo não dá certo? Eu falei, que bom, porque se desse certo com o primeiro, eu teria que desconfiar. Porque quando uma porta fecha, fica tranquilo que vai aparecer a porta certa, o rapaz certo,
para você. Mas sofre, professor. Claro que sofre. Ninguém gosta do não. Mas vamos bem dizer os nãos, porque é graças aos sims e os nãos que nós construímos nossa evolução espiritual. Então, meus irmãos, desejamos a todos, renovando um ótimo 2024. Dizem que o ano começa na segunda-feira depois do Carnaval, né? E aí tudo volta. Vamos reconstruir o nosso ano e procurando estabelecer essa cúpula em torno de nós. E nada nos atingirá. Não cairemos em armadilhas. Nenhuma tentação nos alcançará. Porque nós teremos a boa vontade, mas uma boa vontade muito assessorada por fortes proteções da lei, dos espíritos e do Pai. Muita paz a todos.